Aqui em Porto Alegre está começando a esfriar de novo, né? E pelo jeito vem mais frio. Mas que os nossos corações estejam cheios de fé e aquecidos pela presença e pela palavra de Deus. Promessas, temos falado sobre isso. Isaías 58:11, no final do versículo diz: Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Este versículo apresenta 4 promessas, já vimos 3, né? Promessas em relação às necessidades que o povo de Israel tinha. Na promessa de hoje, que é a 4ª promessa do versículo, né? Isaías declara que aqueles que fizessem o jejum que agrada a Deus seriam como um jardim bem regado e como um manancial. O jejum que agrada a Deus não era somente deixar de comer alguma coisa, mas repartir o alimento com os pobres, órfãos e viúvas. O pastor Wiersbe escreveu que o verdadeiro jejum conduz à humildade diante de Deus e ao ministério aos outros. Privamo-nos para que possamos compartilhar com outros e o fazemos para a glória do Senhor. Se nossa intenção ao jejuar é obter alguma coisa de Deus e não nos tornarmos pessoas melhores para o bem dos outros, então não entendemos o sentido da adoração. O Senhor se alegra quando nos agradamos dele. Eu faço jejum, deixo de comer alguma coisa e isso eu reparto com outra pessoa. Um jejum que agrada a Deus, a misericórdia para com as pessoas. Mas Deus promete abençoar, Deus promete, né? Tem uma promessa para quem age assim. Uma promessa condicional, né? As duas formas de olhar este versículo, né? Uma forma é vermos um jardim e um manancial. A outra forma é vermos um manancial em meio a um jardim. As duas possibilidades aqui são críveis, né, da interpretação. O que o profeta está afirmando é que aqueles que temem e obedecem a Deus terão vida em abundância e terão vida para si e poderão compartilhar esta vida com as outras pessoas. Como é agradável você chegar diante de um jardim e ver, né, um jardim florido, cheio de vida. O jardim regado, ele recebe a água, mas retém somente a quantidade de água necessária que ele precisa. O restante da água deve escoar para outros jardins. Assim a água vai levando vida, né? Os mananciais, eles não precisam de suas águas. Assim nós recebemos as bênçãos de Deus, mas temos que fazer essas bênçãos, essa vida, ir alcançar outras pessoas. E a promessa é que o manancial, essa água nunca vai faltar, mesmo em período de seca. Assim como uma fonte de água que esteja incessantemente produzindo água, né, o seu fluxo esteja sempre cheia, o homem bondoso, caridoso, que pensa nos outros, ele se fartará de bens e poderá fartar outros com seus bens. Ele nunca ficará pobre devido à sua generosidade. Ou seja, aquele que regar será regado. O nosso Senhor Jesus é a vida, né? A nossa comunhão com o Salvador resulta em bênçãos, em vida para nós, mas não somente a nós, mas aos outros ao nosso redor. Ou seja, recebemos vida de Deus e transmitimos essa vida de Deus para as outras pessoas, seja por palavras ou por atos de bondade. Jesus afirmou em João 4,14: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Então, quando tu estiver com outro cristão, alguém que ama Jesus e obedece a Jesus, saiba que ele tem a vida de Jesus em si. E essa vida pode transbordar até você. Sejamos um manancial de água de Deus para as pessoas. Amém.